Hoje nós vamos trazer um assunto muito especial. A bondade divina, a inteligência divina e a justiça divina permitiu que todos nós nascêssemos com 3 destinos. E isso é importantíssimo para a nossa vida. 3 destinos. O primeiro é o livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade. Se eu posso falar o que eu quiser. Deus não me impede de falar. Se eu posso ver o que eu bem entender. Deus não me impede de ver as coisas boas e as coisas ruins. Se eu posso ouvir, Deus também não me impede de eu ouvir o que eu quiser ouvir. Isso se chama livre-arbítrio. Nós podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos. É o livre-arbítrio. Eu posso usar, por exemplo, um instrumento, vamos dar como exemplo a faca, para cortar couve, ajudar-nos a afazeres domésticos, ou posso fazer mau uso dela. Deus não me impede. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Aí as pessoas, às vezes, me questionam a respeito do livre-arbítrio dos nossos irmãos. Por que que Deus não tira da vida essas pessoas que só fazem o mal? É o livre-arbítrio delas. Ninguém nasceu para fazer o mal, porque mesmo que para nascer exige uma equipe especializada em nascimento, comandada pelo grupo de Jesus. Então, a pessoa nascer, ela tem que prometer que ao nascer, ela vai usar o máximo das suas forças, das suas intenções para fazer o bem. Todo mundo nasce para ser bom. Agora, por causa da liberdade que Deus permite que a pessoa tenha, às vezes ela faz opção infeliz de fazer o mal aqui, ali, acolá, ou de sempre fazer o mal. E antes da gente nascer, existe uma programação. Você vai nascer para quê? O que você vai fazer lá na Terra? Baseado nessa programação, a pessoa recebe uma quantidade de energia para viver 70 anos, 80 anos, 90 anos. E essa quantidade de energia, ela é colocada no nosso DNA, nos filetes que faz parte do DNA, que se chama telômeros. Então, à medida que a gente vai vivendo, esses telômeros vai diminuindo, até que o telômero acaba e existe, então, a morte física. Então, a pessoa nasce com uma certa quantidade de tempo para viver. Mas tem aí um ditado que fala que ninguém morre antes da hora. Esse ditado, esse provérbio, ele é falso, porque praticamente todos saem antes da hora. Por quê? Por causa da nossa péssima alimentação, os nossos alimentos hoje são venenosos, a gente irrita com facilidade e essa irritação faz com que essa energia se desgaste de maneira anormal, de modo que, por causa do modo de vida nosso, quase sempre a gente sai antes da hora. Então, a gente nasceu para durar 90 anos, a gente acaba desencarnando com 80 anos. Mas, ao nascer, todo mundo nasce prometendo fazer o bem. E Deus não interfere nessa nossa liberdade. Nós temos liberdade para fazer o bem o tempo todo, ou temos liberdade para fazer o que quisermos da nossa vida. Agora, veja bem, esse é um destino. Agora tem o outro destino, que é o destino fixo. O que é o destino fixo? É o fruto do destino livre. Por causa do nosso destino livre, a gente faz o bem ou faz o mal. E quando a gente faz o mal, numa próxima existência, a gente pode nascer com limitações. Por exemplo, entre os anos 55 a 65, houve
aproximadamente 11 mil crianças que nasceram sem os dois braços. Foram vítimas de um remédio chamado talidomida. As mães tomavam esse remédio sem saber que ele era prejudicial ao filho. As gestantes tomavam e as crianças nasciam sem o braço. Mas por que elas nasciam sem o braço? Porque em vidas passadas elas usavam o braço para espancar a própria mãe, espancar as esposas, às vezes usavam o braço para subtrair do alheio, então, roubar. Então, elas próprias decidiram que, como punição para ficar livre daquela culpa da consciência, elas deveriam nascer sem os braços. Então vieram sem os braços. É a lei de justiça. Aqui se planta, aqui se colhe. O plantio é livre. A liberdade do plantio está no destino do livre-arbítrio. Você é livre para plantar o que quiser. Mas quem planta pepino tem que colher pepino. Não vai plantar pepino para colher melancia, abacaxi. E onde está isso na Bíblia? Está lá. A cada um vos será dado segundo as suas obras. Quer dizer, de acordo com o que nós plantamos, nós vamos colher. Cada um vos será dado segundo suas obras. Então, o destino livre de hoje nos torna o destino fixo de amanhã. Eu, por exemplo, nasci com deficiência visual. Por qual motivo? Fiz mau uso da visão em vidas passadas. Tenho que vir com ela ou sem, ou faltando parte, para a gente valorizar aquela faculdade que Deus nos permite ter. Numa próxima vida, com certeza, eu vou ser mais cuidadoso e não vou fazer mais mau uso da visão. Esta é a maneira didática que Deus nos ensina a viver e a progredir. Ainda tem um terceiro destino, que é o destino condicional. Destino condicional é o seguinte: a gente combina com as autoridades espirituais antes de nascer. Vou dar um exemplo. Se ao chegar aos 60 anos, se eu for uma pessoa muito honesta, eu vou querer que chegue nas minhas mãos uma grande quantidade de dinheiro para que eu possa, com esse dinheiro, fazer o bem e ajudar as pessoas. Então é uma condição. Se ao chegar aproximadamente aos 60 anos, eu não for aquela pessoa que eu queria ser muito honesta, as autoridades divinas impedem que chegue às minhas mãos aquela quantidade abundante de dinheiro. Mas se, ao chegar aos 60 anos, como prometido, eu for realmente uma pessoa muito trabalhadora, honesta, ética, eles fazem com que chegue nas minhas mãos grande quantidade de dinheiro, para que com aquele dinheiro eu possa fazer bom uso dele. Porque o dinheiro é apenas um instrumento. Ele em si não é bom e nem mau. É como uma faca. A faca é apenas um instrumento. Ela não é má. Depende do uso que eu faço dela. Assim também é o dinheiro. Então, nós temos aí exemplificado os três destinos. O livre-arbítrio, que permite que eu faça o que quiser. Aí, então, voltando à pergunta que muitos me fazem: por que Deus não tira essas pessoas maldosas, esses corruptos, antes do tempo? Porque eles têm direito de ter o seu livre-arbítrio. Eles vão sair quando tiver que sair, pelo fenômeno natural da morte física. Quando esgotar as energias do seu corpo, naturalmente eles vão sair. E é claro, todos arcam com seu plantio. Quem plantou muito bem, colhe muito bem. Quem plantou muito mal, colhe muito mal. Então, aqui se planta, aqui se colhe. Ainda existe, em cima disso tudo, a misericórdia divina, que existe um fator chamado amor. O amor é uma força tão grande, é a maior força que existe no universo, chama-se amor. É uma força tão grande que é a única força capaz de anular a lei da colheita. Você plantou, vai ter que colher. Dentro da minha família, tem uma pessoa que nasceu para
desencarnar, morrer de uma morte violenta. Mas como durante a sua juventude ela fez muito bom uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, ela evitou, através de ações, de atitudes, ela evitou 2 mortes. Por causa desse bem que ela gerou, o amor empregado nesse benefício anulou aquela dívida do passado onde ela deveria desencarnar de maneira violenta. Então ela teve uma morte natural. Pessoalmente, ela mesma em espírito veio e me contou esse detalhe. Porque eu consegui salvar 2 pessoas, eu fiquei livre de ter uma morte violenta. Ela mesma me comunicou esse fato. Então isso é um fato comum. Ah, meu Deus do céu, será que eu fiquei sabendo que eu participei de uma guerra no passado? Ah, como que eu vou sofrer agora? Você pode pagar a dor que você gerou no passado com o amor que você vai gerar agora. Só o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados, como diz o apóstolo Paulo nas suas epístolas. Só o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Mas aí, ainda Deus espera 1, 2, 3, 4 reencarnações para ver se a gente consegue pagar com amor. Então você promete pagar algo de muito errado que você fez no passado com amor. Você nasce. Você viveu a vida toda, esqueceu daquela promessa e não pagou com amor. Tudo bem. Numa próxima existência, você vem, promete novamente pagar aquele erro enorme do teu passado com amor. Você não paga nada. Aí você vem uma terceira vez, promete pagar com amor e falha, não paga. Aí não tem solução. Na quarta vez, você vai ter que receber de acordo com a lei de talião, dente por dente, olho por olho. Aí você plantou a dor, você vai ter que receber a dor. Não quer dizer que você, por exemplo, no passado, você tirou a vida de uma pessoa, que nesta atual existência, uma outra pessoa vai tirar a sua vida para a lei de causa e efeito se cumprir, não. Eu conheço a história de um vizinho meu que foi trocar o pneu de um caminhão na hora, o próprio caminhão, na hora que ele estava trocando o pneu do caminhão, o pneu estourou, saiu um pedaço de metal de dentro do pneu, atravessou a cabeça dele e foi morte instantânea. É como se fosse um tiro. Cumpriu a lei de causa e efeito. Ele, com certeza, nas vidas passadas, não conseguiu pagar com amor, teve que pagar da mesma maneira, através dos sofrimentos do passado. Então, é assim que funciona a lei de Deus. Ela é essencialmente educativa, generosa. E, às vezes, o crime da gente é tão grande que a clemência, a bondade divina parcela. Sabe aquela história que você quer comprar alguma coisa, mas você não tem dinheiro, então você vai lá, você compra em 10 prestações. Então existe isso. Nós conhecemos um caso, de um espírito que participou de uma guerra, do guerreiro, que a gente conhece a fama dele até hoje, Gengis Khan. Então ele produzia miséria, matava, com excesso de crueldade. E aí, um dos seus guerreiros, um dos seus chefes, recebeu a punição e teve que nascer durante 10 reencarnações com lepra, hanseníase. E ele veio nascia numa reencarnação com hanseníase, e a pessoa sofre muito. Segregação por causa do medo da proliferação da doença. Era um sofrimento bárbaro, né? Então ele nasceu durante 10 vezes. Aí ele descobriu que na última reencarnação como portador de mal de Hansen, ele já havia pagado a dívida dele. Aí ele ficou tão feliz de ter pagado a dívida que pediu a Jesus que queria nascer mais uma vez com o mal de Hansen para poder ajudar os outros companheiros da Santa Casa. E Jesus permitiu. E ele fez um trabalho tão bom, que ele é conhecido pela Igreja Católica como santo lá no Triângulo Mineiro. Jesus Gonçalves é conhecido como santo. Nós, da doutrina espírita, sabemos que ele hoje é um espírito de grande evolução, é o Jesus Gonçalves. Então, a lei de Deus, ela é misericordiosa. Se os nossos erros do passado é muito grande, Deus permite que a gente parcela em suaves prestações. E ainda nós temos a opção
de pagá-los com amor. Não precisamos pagar com a mesma dor que nós geramos. A opção de pagar com amor, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Lembra que Jesus dizia: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Quando Jesus curava os doentes. Alguém sempre me pergunta: a doutrina espírita aceita milagre? Nós da doutrina espírita sabemos que milagre não existe. Nem aqui, nem do lado de lá, nem em lugar nenhum do universo. Não existe milagre. Mas e as curas instantâneas que Jesus fazia? Ele dizia: tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Então não é milagre. Deus pode fazer milagre? Pode. Faz? Não, não faz. Porque o milagre é exatamente anular uma lei divina. E as leis divinas são perfeitas. Elas não podem ser anuladas. Em termos de planeta Terra, o único ser que tem capacidade, tem poder de anular uma lei divina é Jesus. E ele anula? Não. Milagre seria do nada a autoridade espiritual querer uma coisa e aquilo aparecesse na frente dela. Por exemplo, faça-se a terra. E a terra foi feita do nada. Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus gastou 6 dias para fazer a terra. É a prova de que não existe milagre. Porque se existisse milagre, Deus piscava da vontade de Deus, instantaneamente aparecia aquela terra. Outra prova que não existe milagre, que Jesus, que foi ele e sua equipe, que foi o construtor da nossa terra, depois da terra construída aqui, Jesus teve que esperar 1 bilhão de anos para a terra resfriar, porque a terra é um pedacinho que Jesus tirou do sol e trouxe para cá. Aí aquele pedaço incandescente, Jesus teve que esperar 1 bilhão de anos para que a terra resfriasse, para a partir daí começar a plantar vidas aqui na terra. Então tudo do lado de cá e do lado de lá é trabalho, é competência, é estudo, é programação. Essas curas instantâneas são leis que nós da ciência ainda não conhecemos, meu tio. Por exemplo, se você for capinar o fundo da horta, você deu uma bobeira lá, meteu a enxada no pé, fez um corte, você corre lá para o SUS, eles, com a maior boa vontade, faz uma sutura lá no teu corte, né? Coloca um remédio, faz uma sutura, você volta para casa, você vai gastar aproximadamente 4 meses para ficar livre do machucado. O seu pé está funcionando de maneira normal, sem dor, sem nada. Agora, se você for um milionário e por um motivo qualquer você cortar o pé, você vai no hospital desses de milionário, lá tem um aparelho apressador da cura. Coloca o seu pé dentro daquele aparelho, fica 2 dias, pronto. 2 dias é o suficiente para curar tudo. O que de maneira natural gastaria 4 meses. Então não é milagre, é tecnologia. As curas instantâneas que Jesus fazia e que muitos encarnados, muitas pessoas de carne e osso também faz aqui no planeta Terra, pastores, muitos pastores fizeram e faz, espíritas aqui do Brasil fizeram e continua fazendo essas curas instantâneas, é um movimento de leis mento-eletromagnéticas ainda desconhecida para a maioria do povão, então parece algo milagroso. Apenas parece, mas não é. Está contida dentro das leis de Deus. É esta a realidade. Não, primeiro, que não existe milagre. Então, tudo é sacrifício, tudo é trabalho. Quando a maior parte da população possui crimes em comum, elas podem pagar de maneira comum também. A pandemia é uma doença que alastra em todos os lugares para atingir um determinado objetivo, para pagar erros coletivos do passado. Então, a pandemia, ela vem para anular erros coletivos de um passado. E às vezes é um passado até remoto. Por exemplo, é comum a gente ver edifícios pegar fogo, né? Porque Joelma, mais de 20 pessoas desencarnou com o incêndio do edifício Joelma. Teve um circo no Rio de Janeiro também que pegou fogo, mais de 100 pessoas morreram.
Então eram pessoas que na época de Jesus, há 2000 anos atrás, botavam os cristãos na fogueira. Deus esperou esse tempo todo para que a pessoa pudesse pagar aquele erro com amor. Ela não conseguiu durante 10, 15, até 20 vidas pagar aquele erro com amor, então teve que pagar da mesma moeda, né? Botou os outros no fogo, morreu queimado também. A lei de Deus funciona a mil maravilhas. Nada escapa da lei divina. E veja bem algo interessante. Nós não precisamos ter medo da maldade do mundo. A maldade do mundo só vai entrar dentro de nós se ela achar correspondência. Ou seja, se a maldade de fora for igual à maldade de dentro, aí ela pode nos atingir. Mas naquilo em que nós já somos mais ou menos perfeitos, a maldade do lado de fora não nos atinge. Eu vi esses tempos uma pessoa maldosa, foi assaltar o cidadão, jogou ele no chão e, não contente de ter pegado a carteira dele, poderia ter ido embora, sacou de uma arma e descarregou a arma na pessoa. Nenhum tiro saiu. Foi todos. O que aconteceu? Aquela pessoa não tinha que morrer, não tinha que desencarnar daquela maneira, através de um assassinato. Então a lei de Deus, ela acontece de maneira instantânea. Existem certas religiões que acreditam no julgamento final. No final dos tempos haverá o julgamento, onde haverá a separação dos bons e dos maus. Gente, a doutrina divina parece que demora mais tempo do que o SUS. Não existe isso. A doutrina de Deus ela é instantânea dentro de nós. Existe dentro de nós um vigia, um soldado que se chama consciência, que simbolicamente às vezes é chamado de Espírito Santo. Então, depois de cada ação que nós realizamos, instantaneamente, de maneira automática, essa consciência nos gratifica ou nos pune. Existem hormônios liberados pelo cérebro depois de uma boa ação que enche a gente de alegria, e enche a gente de energia, e enche a gente de saúde. A gente fica rindo à toa de tão alegre que a gente fica. É instantâneo, é depois de cada ação benéfica que a gente faz. E a ciência comprova isso hoje. A ciência hoje faz testes, coloca através da tomografia dinâmica. A ciência sabe, por exemplo, que quando você faz um bem, o cérebro libera certos hormônios que andam no sangue rapidamente e faz gerar alegria, às vezes até alegria duradoura. E quando você faz alguma coisa de errado, também o cérebro libera certos hormônios que é veneno, que deixa você triste, deprimido, raivoso, com vontade de morder os braços. Então, a justiça de Deus, ela não vai ser no final do tempo, ela é instantânea dentro de cada um. Você fez, acabou de fazer, você recebe a recompensa ou a punição. E veja bem, nós somos julgados por pensamentos, palavras e obras. Bom, para chegar até a obra, você tem que pensar. Então, ninguém faz algo sem pensar. Então, primeiro a gente pensa, depois a gente faz. Mas mesmo que você pensou e não teve oportunidade de fazer, ou desistiu da ideia, não quis mais fazer, o pensamento negativo gera energias negativas, porque é atração. Semelhante atrai semelhante. O pensamento negativo, ele é corrosivo. Ele gera câncer, ele gera tudo quanto é tipo de doença, ele gera mal-estar psíquico, ele gera depressão, baixo astral. Já o pensamento positivo é exatamente o contrário. Ele gera alegria, ele gera vontade de viver, ele gera energia, ele gera saúde para as células. Nós temos que saber o que pensar. Veja que Jesus sempre nos orientava: vigiai e orai. Então a vigília é em cima dos nossos pensamentos. Nós não temos o direito de ter pensamentos negativos, porque esses pensamentos negativos vai, no final das contas, nos trazer muita maldade para dentro de nós. E a ciência já está num estado tão avançado, meu tio, já estão testando um aparelho, já está com 80% de eficiência,
O aparelho é o seguinte, é tipo de um capacete. Coloca ele na sua cabeça e ele começa a falar o seu pensamento. Então não tem onde você fazer algo. No futuro não vai ter onde você fazer algo de errado e esconder. Chega lá na delegacia, coloca o capacete no camarada, ele canta igualzinho passarinho, conta tudo. Então já existe esse aparelho. E existe o que nós chamamos de computação quântica. É um computador tão moderno, mas tão moderno, que ele é capaz de realizar, num minuto, que os supercomputadores de hoje gastam um ano para poder realizar. E a Microsoft e outra firma também já está trabalhando em cima desses computadores quânticos. E o objetivo deles é clonar o cérebro humano. Então coloca o aparelho ali, dentro de 10 minutos, o aparelho puxou todo o teu conhecimento para dentro dele. Aí pode implantar esse conhecimento seu dentro de um robô, aí o robô fica mais ou menos parecidíssimo com você, com todas as qualidades, todos os defeitos, todas as tendências. Então isso é futuro. Nós sabemos que a Terra nossa está passando por uma grande transformação. É uma reforma da nossa casa cósmica. Por que ela vai ter que ser reformada? Para receber os habitantes, os novos habitantes. Está vindo mais de 1 milhão de espíritos fiel a Jesus, completamente fiel a Jesus, que vai ser para nós da Terra a volta de Jesus. Jesus vai voltar? Vai, mas não como forma de um homem. Vai voltar como forma de milhões de homens, tão bom quanto Jesus, que vai fazer a Terra virar um paraíso. Vai ser a nossa Terra do futuro. E quem vai viver aqui? Jesus disse no Sermão da Montanha que os mansos herdarão a terra. Ele não falou os mansos vão para o céu, herdarão o céu, não. Os mansos herdarão a terra. Então, a primeira condição para que a gente possa continuar habitando a terra, que vai ser transformada, vai ser uma terra muito melhor no futuro, e esse futuro está próximo. Dentro de poucas décadas, 60, 70 anos, a terra vai estar tão transformada que nós podemos construir a nossa casa na beirada da rua e não vai precisar de chave. E ninguém vai invadir a nossa casa, não vai haver mais ladrões. Então, as pessoas podem andar na rua sem medo de ser assaltada, de ser violentada. Então, a terra vai ser um local muito bom para se viver num futuro muito próximo. É a terra renovada. Essa transformação, ela ocorre em dois anos. No âmbito físico, que a própria mãe natureza vai fazer as modificações necessárias no planeta, e no âmbito moral, vai ser retirado daqui os espíritos maldosos. Pelo fenômeno natural da morte física, eles não vão mais poder voltar para o planeta. O que vai nascer aqui são os espíritos altamente comprometidos com as coisas honestas, com o trabalho de Jesus. Sendo assim, com o passar de pouco tempo e de poucas gerações, a Terra vai ser um verdadeiro paraíso, vai ser a volta de Jesus dentro dos corações de cada um. Então é dessa maneira que a Bíblia nos explica a volta de Jesus. Não é um único ser que vai chegar com todo o poder, falar, eu sou Jesus e agora aqui vai ser assim, assado. Não. Vai ser milhares de pessoas altamente comprometida e fiel ao trabalho de Jesus, que vai agir aqui na Terra como se fosse Jesus. Eu estive olhando as estatísticas que nos foi dada pelos espíritos superiores, Emmanuel, Joana de Ângeles. Parece que no Brasil vai ser cerca de aproximadamente 1.000 pessoas reencarnadas em cada estado. 1.000 pessoas de altíssima categoria, são espíritos da primeira classe, espíritos puros e espíritos da segunda classe, espíritos de grande conhecimento. Então, vai transformar tudo aqui, vai transformar a música, vai transformar a arte, vai transformar tudo, vai transformar a política. Então, isso daqui vai ser um paraíso para viver no futuro. Agora a pergunta é, quem fica e quem vai? Quem fica? Os mansos. Esses que têm pavor de guerra, guerrear contra uma outra nação, não. Também é essa. Mas é a guerra interna, a guerra dentro de casa, onde qualquer coisinha você explode, você maltrata os familiares.
Às vezes você usa até a tua condição de dono de casa para maltratar a esposa, os filhos, né? Então, é a mansietude. Nós temos que ser mansos. Nós temos que ser ponderados. Então, essa é a primeira condição para continuar habitando o planeta Terra. A segunda condição, ter grande respeito pela natureza. Você não vai sair por aí depredando tudo. Ter grande respeito pela natureza. A terceira condição, a grande procura pelo conhecimento. Gostar de aprender. Que a pessoa que tem preguiça mental, ela não vai conseguir nascer aqui, porque vai ser muita tecnologia. Por exemplo, nós sabemos que, não precisa ir muito longe não, há 15 anos atrás, para se construir um carro numa fábrica de carro, era preciso 10 vezes mais funcionários do que hoje. Hoje as fábricas de automóveis conseguem construir um carro com 10 vezes menos funcionários. Por quê? Porque a maior parte da produção é robotizada, são os robôs que fazem. Então, no futuro, na Terra, vai ter robô para tudo. Hoje em dia, mesmo os grandes produtores rurais, se não estiver altamente mecanizado, eles não conseguem sobreviver. Então, no futuro vai ser assim. O trabalho braçal praticamente não vai existir. Lá em casa, nós estávamos com dificuldade de contratar pessoas para fazer uma limpeza uma vez por semana. Nós compramos um robozinho, um robô que faz a limpeza do chão, aspira. Pronto, ele fica andando na casa toda, né? E limpa, que é uma beleza. Então, veja bem. Mas, se não vai ter serviço para a gente no futuro, a gente vai ficar fazendo o quê aqui? E como vai ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro estudando. Você vai ser obrigado a estudar muito. Estudar para quê? Estudar para quê? Estudar para você inventar novas coisas. Estudar para você inventar remédio para curar as doenças que ainda existem. Então, você vai ter que gostar de estudar. É uma condição básica para poder voltar para a Terra. Porque senão, estudar modus operandi, quer dizer, a maneira com que Deus opera o universo, faz com que o universo funcione. Também tem o professor de carne e osso e tem a parte que vai ser automatizada, como já tem hoje. Já tem hoje o automatismo dentro das escolas mais importantes. É o futuro chegando, o futuro exige novas atitudes. Se algum governo maluco quiser soltar uma bomba atômica, ele não vai conseguir, porque as entidades, os discos voadores, né, que são representantes de planetas vizinhos, que são mais adiantados do que a gente, eles estão policiando a Terra. Inclusive, Chico Xavier foi levado por uma nave enorme dessa, onde o diretor da nave disse que ele obedecia o Cristo solar, que a função da nave era policiar o sistema solar para não deixar invasores de outros planetas entrarem aqui. Enquanto nós estivermos aqui fazendo maldade um para o outro, sem comprometer o planeta vizinho, eles não intervêm, é o nosso livre-arbítrio do povo da Terra. Agora, quando a gente ameaça destruir a Terra com uma bomba atômica, se destruir a Terra, compromete a estabilidade do próprio sistema solar. Aí eles intervêm e impedem. Já fizeram isso algumas vezes. Nós estamos indo para um futuro maravilhoso. A Terra vai ser um local muito bom para se viver, não necessariamente para nós, né, que já estamos, né, na metade do caminho, mas para os nossos filhos, principalmente para os nossos netos, e para a gente quando puder voltar aqui novamente. Vamos renascer aqui e vamos ter uma vida muito melhor. É esta a situação, a gente tem que esforçar o máximo. E hoje, eu posso dizer com certeza absoluta que essa vida que nós estamos tendo aqui, essa reencarnação, é a mais importante de todas que nós já tivemos até hoje. Mas por que é a mais importante? Porque nós somos os trabalhadores da última hora, que era a parábola da Bíblia, trabalhadores da última hora. E qual é a nossa função aqui? Forçar o máximo para gerar o bem em todas as situações e principalmente vigiar o pensamento, porque um pensamento harmonioso anula dezenas de outros pensamentos desregrados, desarmoniosos, pensamentos maldosos. O problema está tão grande que
a produção dos pensamentos desregrados estão levando pessoas a se suicidarem, a ter depressão. Então, essa vida é importantíssima para nós. Vamos fazer um esforço de manter o padrão do pensamento bom. Não é só pensar no bem. Porque se a gente só pensa no bem, aquelas pessoas invisíveis, os espíritos que estão à nossa volta, são espíritos bons. Lembra do apóstolo Paulo? Nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. Nuvem, quer dizer, incontáveis testemunhas. Então, veja bem, a grande vantagem é que essa testemunha nós escolhemos, é o padrão do nosso pensamento. Se nós só pensamos no bem, os invisíveis que nos rodeiam são só pessoas do bem. Então, vai querer sempre o nosso bem e nós vamos para frente. Nós somos impulsionados para frente em todos os sentidos. Agora, se a gente pensa no mal, as testemunhas, os espíritos que nos rodeiam, eles são espíritos do mal. É semelhante atrai semelhante. Nós atraímos aquilo que pensamos. Então, é essa a lição de hoje. Vamos confiar em Jesus, vamos nos esforçar o máximo para ter bons pensamentos, porque é dos bons pensamentos que nascem as boas atitudes. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.